Marilena Chauí. Filosofia. Unidade 2. Capítulo 1. A razão. 1.1. Os vários sentidos da palavra razão. Nos capítulos precedentes, insistimos muito na afirmação de que a filosofia se realiza como conhecimento racional da realidade natural e cultural, das coisas e dos seres humanos. Dissemos que ela confia na razão e que, hoje, ela também desconfia da razão. Mas, até agora, não dissemos o que é a razão, apesar de ser ela tão antiga quanto a filosofia. Em nossa vida cotidiana usamos a palavra razão em muitos sentidos. Dizemos, por exemplo, eu estou com a razão, ou ele não tem razão, para significar que nos sentimos seguros de alguma coisa ou que sabemos com certeza alguma coisa. Também dizemos que, num momento de fúria ou de desespero, alguém perde a razão, como se a razão fosse alguma coisa que se pode ter ou não ter, possuir e perder, ou recuperar, como na frase, agora ela está lúcida, recuperou a razão. Falamos também frases como, se você me disser suas razões, sou capaz de fazer o que você me pede, querendo dizer com isso que queremos ouvir os motivos que alguém tem para querer ou fazer alguma coisa. Fazemos perguntas como, qual a razão disso? Querendo saber qual a causa de alguma coisa e, nesse caso, a razão parece ser alguma propriedade que as próprias coisas teriam, já que teriam uma causa. Assim, usamos razão para nos referirmos a motivos de alguém, e também para nos referirmos a causas de alguma coisa, de modo que tanto nós quanto as coisas parecemos dotados de razão, mas em sentido diferente. Esses poucos exemplos já nos mostram quantos sentidos diferentes a palavra razão possui: certeza, lucidez, motivo, causa. E todos esses sentidos encontram-se presentes na filosofia. Por identificar razão e certeza, a filosofia afirma que a verdade é racional. Por identificar razão e lucidez, não ficar ou não estar louco, a filosofia chama nossa razão de luz e luz natural. Por identificar razão e motivo, por considerar que sempre agimos e falamos movidos por motivos, a filosofia afirma que somos seres racionais e que nossa vontade é racional. Por identificar razão e causa e por julgar que a realidade opera de acordo com relações causais, a filosofia afirma que a realidade é racional. É muito conhecida a célebre frase de Pascal, filósofo francês do século XVII, o coração tem razões que a razão desconhece. Nessa frase, as palavras razões e razão não têm o mesmo significado, indicando coisas diversas. Razões são os motivos do coração, enquanto razão é algo diferente de coração. Este é o nome que damos para as emoções e paixões, enquanto razão é o nome que damos à consciência intelectual e moral. Ao dizer que o coração tem suas próprias razões, Pascal está afirmando que as emoções, os sentimentos ou as paixões são causas de muito do que fazemos, dizemos, queremos e pensamos. Ao dizer que a razão desconhece as razões do coração, Pascal está afirmando que a consciência intelectual e moral é diferente das paixões e dos sentimentos e que ela é capaz de uma atividade própria não motivada e causada pelas emoções, mas possuindo seus motivos ou suas próprias razões. Assim, a frase de Pascal pode ser traduzida da seguinte maneira: nossa vida emocional possui causas e motivos, as razões do coração, que são as paixões ou os sentimentos, e é diferente de nossa atividade consciente, seja como atividade intelectual, seja como atividade moral. A consciência é a razão. Coração e razão, paixão e consciência intelectual ou moral são diferentes. Se alguém perde a razão é porque está sendo arrastado pelas razões do coração. Se alguém recupera a razão é porque o conhecimento intelectual e a consciência moral se tornaram mais fortes do que as paixões. A razão, enquanto consciência moral, é a vontade racional livre que não se deixa dominar pelos impulsos passionais, mas realiza as ações morais como atos de virtude e de dever, ditados pela inteligência ou pelo intelecto. Além da frase de Pascal, também ouvimos outras que elogiam as ciências, dizendo que elas manifestam o progresso da razão. Aqui, a razão é colocada como capacidade puramente intelectual para conseguir o conhecimento verdadeiro da natureza, da sociedade, da história, e isto é considerado algo bom, positivo, um progresso. Por ser considerado um progresso, o conhecimento científico é visto como se realizando no tempo e como dotado de continuidade, de tal modo que a razão é concebida como temporal também, isto é, como capaz de aumentar seus conteúdos e suas capacidades através dos tempos. Algumas vezes ouvimos um professor dizer a outro: fulano trouxe um trabalho irracional. Era um caos, uma confusão.
Incompreensível. Já o trabalho de Beltrano era uma beleza, claro, compreensível, racional. Aqui, a razão, ou racional, significa clareza das ideias, ordem, resultado de esforço intelectual ou da inteligência, seguindo normas e regras de pensamento e de linguagem. Todos esses sentidos constituem a nossa ideia de razão. Nós a consideramos a consciência moral que observa as paixões, orienta a vontade e oferece finalidades éticas para a ação. Nós a vemos como atividade intelectual de conhecimento da realidade natural, social, psicológica, histórica. Nós a concebemos segundo o ideal da clareza, da ordenação e do rigor e precisão dos pensamentos e das palavras. Para muitos filósofos, porém, a razão não é apenas a capacidade moral e intelectual dos seres humanos, mas também uma propriedade ou qualidade primordial das próprias coisas, existindo na própria realidade. Para esses filósofos, nossa razão pode conhecer a realidade, natureza, sociedade, história, porque ela é racional em si mesma. Fala-se, portanto, em razão objetiva, a realidade é racional em si mesma, e em razão subjetiva, a razão é uma capacidade intelectual e moral dos seres humanos. A razão objetiva é a afirmação de que o objeto do conhecimento ou a realidade é racional. A razão subjetiva é a afirmação de que o sujeito do conhecimento e da ação é racional. Para muitos filósofos, a filosofia é o momento do encontro, do acordo e da harmonia entre as duas razões ou racionalidades. 1.2 Origem da palavra razão. Na cultura da chamada sociedade ocidental, a palavra razão origina-se de duas fontes, a palavra latina ratio e a palavra grega logos. Essas duas palavras são substantivos derivados de dois verbos que têm um sentido muito parecido em latim e em grego. Logos vem do verbo legem, que quer dizer contar, reunir, juntar, calcular. Ratio vem do verbo reor, que quer dizer contar, reunir, medir, juntar, separar, calcular. Que fazemos quando medimos, juntamos, separamos, contamos e calculamos? Pensamos de modo ordenado. E de que meios usamos para essas ações? Usamos palavras. Mesmo quando usamos números estamos usando palavras, sobretudo os gregos e os romanos, que usavam letras para indicar números. Por isso, logos, ratio ou razão significam pensar e falar ordenadamente, com medida e proporção, com clareza e de modo compreensível para outros. Assim, na origem, razão é a capacidade intelectual para pensar e exprimir-se correta e claramente, para pensar e dizer as coisas tais como são. A razão é uma maneira de organizar a realidade pela qual esta se torna compreensível. É também a confiança de que podemos ordenar e organizar as coisas porque são organizáveis, ordenáveis, compreensíveis nelas mesmas e por elas mesmas, isto é, as próprias coisas são racionais. Desde o começo da filosofia, a origem da palavra razão fez com que ela fosse considerada oposta a 4 outras atitudes mentais. Primeira, ao conhecimento ilusório, isto é, ao conhecimento da mera aparência das coisas que não alcança a realidade ou a verdade delas. Para a razão, a ilusão provém de nossos costumes, de nossos preconceitos, da aceitação imediata das coisas tais como aparecem e tais como parecem ser. As ilusões criam as opiniões que variam de pessoa para pessoa e de sociedade para sociedade. A razão se opõe à mera opinião. Segunda, as emoções, aos sentimentos, às paixões, que são cegas, caóticas, desordenadas, contrárias umas às outras, ora dizendo sim a alguma coisa, ora dizendo não a essa mesma coisa, como se não soubéssemos o que queremos e o que as coisas são. A razão é vista como atividade ou ação, intelectual e da vontade, oposta à paixão ou à passividade emocional. Terceira, a crença religiosa, pois, nesta, a verdade nos é dada pela fé numa revelação divina, não dependendo do trabalho de conhecimento realizado pela nossa inteligência ou pelo nosso intelecto. A razão é oposta à revelação, por isso, os filósofos cristãos distinguem a luz natural, a razão, da luz sobrenatural, a revelação. Quarta, ao êxtase místico, no qual o espírito mergulha nas profundezas do divino e participa dele, sem qualquer intervenção do intelecto ou da inteligência, nem da vontade. Pelo contrário, o êxtase místico exige um estado de abandono, de rompimento com a atividade intelectual e com a vontade, um rompimento com o estado consciente, para entregar-se à fruição do abismo infinito. A razão ou consciência se opõe à inconsciência do êxtase.
1.3 Os princípios racionais. Desde seus começos, a filosofia considerou que a razão opera seguindo certos princípios que ela própria estabelece e que estão em concordância com a própria realidade, mesmo quando os empregamos sem conhecê-los explicitamente. Ou seja, o conhecimento racional obedece a certas regras ou leis fundamentais, que respeitamos até mesmo quando não conhecemos diretamente quais são e o que são. Nós as respeitamos porque somos seres racionais e porque são princípios que garantem que a realidade é racional. Que princípios são esses? São eles: princípio da identidade, cujo enunciado pode parecer surpreendente, A é A ou o que é, é. O princípio da identidade é a condição do pensamento e sem ele não podemos pensar. Ele afirma que uma coisa, seja ela qual for, um ser da natureza, uma figura geométrica, um ser humano, uma obra de arte, uma ação, só pode ser conhecida e pensada se for percebida e conservada com sua identidade. Por exemplo, depois que um matemático definir o triângulo como figura de 3 lados e de 3 ângulos, não só nenhuma outra figura que não tenha esse número de lados e de ângulos poderá ser chamada de triângulo, como também todos os teoremas e problemas que o matemático demonstrar sobre o triângulo só poderão ser demonstrados se, a cada vez que ele disser triângulo, soubermos a qual ser ou a qual coisa ele está se referindo. O princípio da identidade é a condição para que definamos as coisas e possamos conhecê-las a partir de suas definições. Princípio da não contradição, também conhecido como princípio da contradição, cujo enunciado A é A e é impossível que seja, ao mesmo tempo e na mesma relação, não há. Assim, é impossível que a árvore que está diante de mim seja e não seja uma mangueira, que o cachorrinho de Dona Filomena seja e não seja branco, que o triângulo tenha e não tenha 3 lados e 3 ângulos, que o homem seja e não seja mortal, que o vermelho seja e não seja vermelho, etc. Sem o princípio da não contradição, o princípio da identidade não poderia funcionar. O princípio da não contradição afirma que uma coisa ou uma ideia que se negam a si mesmas se autodestroem, desaparecem, deixam de existir. Afirma, também, que as coisas e as ideias contraditórias são impensáveis e impossíveis. Princípio do terceiro excluído, cujo enunciado A, ou A é X ou é Y e não há terceira possibilidade. Por exemplo, ou este homem é Sócrates ou não é Sócrates, ou faremos a guerra ou faremos a paz. Este princípio define a decisão de um dilema, ou isto ou aquilo, e exige que apenas uma das alternativas seja verdadeira. Mesmo quando temos, por exemplo, um teste de múltipla escolha, escolhemos na verdade apenas entre 2 opções, ou está certo ou está errado, e não há terceira possibilidade ou terceira alternativa, pois, entre várias escolhas possíveis, só há realmente 2, a certa ou a errada. Princípio da razão suficiente, que afirma que tudo o que existe e tudo o que acontece tem uma razão, causa ou motivo para existir ou para acontecer, e que tal razão, causa ou motivo pode ser conhecida pela nossa razão. O princípio da razão suficiente costuma ser chamado de princípio da causalidade para indicar que a razão afirma a existência de relações ou conexões internas entre as coisas, entre fatos, ou entre ações e acontecimentos. Pode ser enunciado da seguinte maneira: dado A, necessariamente se dará B e também dado B, necessariamente houve A. Isso não significa que a razão não admita o acaso ou ações e fatos acidentais, mas sim que ela procura, mesmo para o acaso e para o acidente, uma causa. A diferença entre a causa, ou razão suficiente, e a causa casual ou acidental está em que a primeira se realiza sempre, é universal e necessária, enquanto a causa acidental ou casual só vale para aquele caso particular, para aquela situação específica, não podendo ser generalizada e ser considerada válida para todos os casos ou situações iguais ou semelhantes, pois, justamente, o caso ou a situação são únicos. A morte, por exemplo, é um efeito necessário e universal, válido para todos os tempos e lugares, da guerra, e a guerra é a causa necessária e universal da morte de pessoas. Mas é imprevisível ou acidental que esta ou aquela guerra aconteçam. Podem ou não podem acontecer. Nenhuma causa universal exige que aconteçam. Mas, se uma guerra acontecer, terá necessariamente como efeito mortes. Mas as causas dessa guerra são somente as dessa guerra e de nenhuma outra. Diferentemente desse caso, o princípio da razão suficiente está vigorando plenamente quando,
Por exemplo, Galileu demonstrou as leis universais do movimento dos corpos em queda livre, isto é, no vácuo. Pelo que foi exposto, podemos observar que os princípios da razão apresentam algumas características importantes. Não possuem um conteúdo determinado, pois são formas, indicam como as coisas devem ser e como devemos pensar. Mas não nos dizem quais coisas são, nem quais os conteúdos que devemos ou vamos pensar. Possuem validade universal, isto é, onde houver razão, nos seres humanos e nas coisas, nos fatos e nos acontecimentos. Em todo o tempo e em todo lugar, tais princípios são verdadeiros empregados por todos, os humanos, e obedecidos por todos, coisas, fatos, acontecimentos. São necessários, isto é, indispensáveis para o pensamento e para a vontade, indispensáveis para as coisas, os fatos e os acontecimentos. Indicam que algo é assim e não pode ser de outra maneira. Necessário significa, é impossível que não seja dessa maneira e que pudesse ser de outra. 1.4. Ampliando nossa ideia de razão. A ideia de razão que apresentamos até aqui e que constitui o ideal de racionalidade criado pela sociedade europeia ocidental sofreu alguns abalos profundos desde o início do século XX. Aqui, vamos apenas oferecer alguns exemplos dos problemas que a filosofia precisou enfrentar e que levaram a uma ampliação da ideia da razão. Um primeiro abalo veio das ciências da natureza ou, mais precisamente, da física, e atingiu o princípio do terceiro excluído. A física da luz, ou ótica, descobriu que a luz tanto pode ser explicada por ondas luminosas quanto por partículas descontínuas. Isso significou que já não se podia dizer, ou a luz se propaga por ondas contínuas ou se propaga por partículas descontínuas, como exigiria o princípio do terceiro excluído, mas sim que a luz pode propagar-se tanto de uma maneira como de outra. Por sua vez, a física atômica ou quântica abalou o princípio da razão suficiente. Vimos que esse princípio afirma que, conhecido A, posso determinar como dele necessariamente resultará B, ou, conhecido B, posso determinar necessariamente como era a que o causou. Em outras palavras, conhecido o estado é de um fenômeno, posso deduzir como será o estado I2 ou I3 e vice-versa. Conhecidos I3 e I2 posso dizer como era o estado E. Ora, a física dos átomos revelou que isso não é possível, que não podemos saber as razões pelas quais os átomos se movimentam, nem sua velocidade e direção, nem os efeitos que produzirão. Esses dois problemas levaram a introduzir um novo princípio racional na natureza, o princípio da indeterminação. Assim, o princípio da razão suficiente é válido para os fenômenos macroscópicos, enquanto o princípio da indeterminação é válido para os fenômenos em escala hipermicroscópica. Um outro problema veio abalar o princípio da identidade e da não contradição. A física sempre considerou que a natureza obedece às leis universais da razão objetiva sem depender da razão subjetiva. Em outras palavras, as leis da natureza existem por si mesmas, são necessárias e universais por si mesmas e não dependem do sujeito do conhecimento. Contudo, a teoria da relatividade mostrou que as leis da natureza dependem da posição ocupada pelo observador, isto é, pelo sujeito do conhecimento. Portanto, para um observador situado fora de nosso sistema planetário, a natureza poderá seguir leis completamente diferentes, de tal modo que, por exemplo, o que é o espaço e o tempo para nós poderá não ser para outros seres. Se existirem, da galáxia, a geometria que seguimos pode não ser a que tenha sentido noutro sistema planetário, o que pode ser contraditório para nós poderá não ser para habitantes de outra galáxia e assim por diante. Um outro problema, também atingindo os princípios da razão, foi trazido pela lógica. O lógico alemão Frege apresentou o seguinte problema: quando digo a estrela da manhã é a estrela da tarde, estou caindo em contradição e perdendo o princípio da identidade. No entanto, estrela da manhã é o planeta Vênus e estrela da tarde também é o planeta Vênus. Dessa perspectiva, não há contradição alguma no que digo. É preciso, então, distinguir em nosso pensamento e em nossa linguagem três níveis: o objeto a que nós nos referimos, os enunciados que empregamos e o sentido desses enunciados em sua relação com o objeto referido. Somente dessa maneira podemos manter a racionalidade dos princípios da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. Enfim, um outro tipo de problema foi trazido com o desenvolvimento dos estudos da antropologia, que mostraram como outras culturas podem oferecer uma concepção muito diferente da que estamos acostumados sobre o pensamento e a realidade. Isso não significa,
como imaginaram durante séculos os colonizadores, que tais culturas ou sociedades sejam irracionais ou pré-racionais, e sim que possuem uma outra ideia do conhecimento e outros critérios para a explicação da realidade. Como a palavra razão é europeia e ocidental, parece difícil falarmos numa outra razão, que seria própria de outros povos e culturas. No entanto, o que os estudos antropológicos mostraram é que precisamos reconhecer a nossa razão e a razão deles, que se trata de uma outra razão e não da mesma razão em diferentes graus de uma única evolução. Indeterminação da natureza, pluralidade de enunciados para um mesmo objeto, pluralidade e diferenciação das culturas foram alguns dos problemas que abalaram a razão no século XX. A esse abalo devemos acrescentar dois outros. O primeiro deles foi trazido por um não-filósofo, Marx, quando introduziu a noção de ideologia. O segundo também foi trazido por um não-filósofo, Freud, quando introduziu o conceito de inconsciente. A noção de ideologia veio mostrar que as teorias e os sistemas filosóficos ou científicos, aparentemente rigorosos e verdadeiros, escondiam a realidade social, econômica e política, e que a razão, em lugar de ser a busca e o conhecimento da verdade, poderia ser um poderoso instrumento de dissimulação da realidade, a serviço da exploração e da dominação dos homens sobre seus semelhantes. A razão seria um instrumento da falsificação da realidade e de produção de ilusões pelas quais uma parte do gênero humano se deixa oprimir pela outra. A noção de inconsciente, por sua vez, revelou que a razão é muito menos poderosa do que a filosofia imaginava, pois nossa consciência é, em grande parte, dirigida e controlada por forças profundas e desconhecidas que permanecem inconscientes e jamais se tornarão plenamente conscientes e racionais. A razão e a loucura fazem parte de nossa estrutura mental e de nossas vidas, muitas vezes, como por exemplo no fenômeno do nazismo, a razão é louca e destrutiva. Fatos como esses, as descobertas na física, na lógica, na antropologia, na história, na psicanálise, levaram o filósofo francês Merleau-Ponty a dizer que uma das tarefas mais importantes da filosofia contemporânea deveria ser a de encontrar uma nova ideia da razão, uma razão alargada, na qual pudessem entrar os princípios da racionalidade definidos por outras culturas e encontrados pelas descobertas científicas. Esse alargamento é duplamente necessário e importante. Em primeiro lugar, porque ele exprime a luta contra o colonialismo e contra o etnocentrismo, isto é, contra a visão de que a nossa razão e a nossa cultura são superiores e melhores do que as dos outros povos. Em segundo lugar, porque a razão estaria destinada ao fracasso se não fosse capaz de oferecer para si mesma novos princípios exigidos pelo seu próprio trabalho racional de conhecimento. 2. Atividade racional e suas modalidades. A filosofia distingue duas grandes modalidades da atividade racional, realizadas pela razão subjetiva ou pelo sujeito do conhecimento: a intuição, também chamada razão intuitiva, e o raciocínio, também chamado razão discursiva. A atividade racional discursiva, como a própria palavra indica, discorre, percorre uma realidade ou um objeto para chegar a conhecê-lo, isto é, realiza vários atos de conhecimento até conseguir captá-lo. A razão discursiva ou o pensamento discursivo chega ao objeto passando por etapas sucessivas de conhecimento, realizando esforços sucessivos de aproximação para chegar ao conceito ou à definição do objeto. A razão intuitiva ou intuição, ao contrário, consiste num único ato do espírito, que, de uma só vez, capta por inteiro e completamente o objeto. Em latim, intuitus significa ver. A intuição é uma visão direta e imediata do objeto do conhecimento, um contato direto e imediato com ele, sem necessidade de provas ou demonstrações para saber o que conhece. 2.2 A intuição. A intuição é uma compreensão global e instantânea de uma verdade, de um objeto, de um fato. Nela, de uma só vez, a razão capta todas as relações que constituem a realidade e a verdade da coisa intuída. É um ato intelectual de discernimento e compreensão, como, por exemplo, tem um médico quando faz um diagnóstico e apreende de uma só vez a doença, sua causa e o modo de tratá-la. Os psicólogos se referem à intuição usando o termo insight, para indicar o momento em que temos uma compreensão total, direta e imediata de alguma coisa, ou o momento em que percebemos, num só lance, um caminho para a solução de um problema científico, filosófico ou vital. Um exemplo de intuição pode ser encontrado no romance de Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas.
Riobaldo e Diadorim são dois jagunços ligados pela mais profunda amizade e lealdade, companheiros de lutas e cumpridores de uma vingança de sangue contra os assassinos da família de Diadorim. Riobaldo, porém, sente-se cheio de angústia e atormentado, pois seus sentimentos por Diadorim são confusos, como se entre eles houvesse muito mais do que a amizade. Diadorim é assassinado. Quando o corpo é trazido para ser preparado para o funeral, Riobaldo descobre que Diadorim era mulher. De uma só vez, num só lance, Riobaldo compreende tudo o que sentia, todos os fatos acontecidos entre eles, todas as conversas que haviam tido, todos os gestos estranhos de Diadorim, e compreende, instantaneamente, a verdade. Estivera apaixonado por Diadorim. A razão intuitiva pode ser de dois tipos: intuição sensível ou empírica e intuição intelectual. A intuição sensível ou empírica, do grego empeiria, experiência sensorial, é o conhecimento que temos a todo o momento de nossa vida. Assim, com um só olhar ou num só ato de visão percebemos uma casa, um homem, uma mulher, uma flor, uma mesa. Num só ato, por exemplo, capto que isto é uma flor, vejo sua cor e suas pétalas, sinto a maciez de sua textura, aspiro seu perfume, tenho-a por inteiro e de uma só vez diante de mim. A intuição empírica é o conhecimento direto e imediato das qualidades sensíveis do objeto externo. Cores, sabores, odores, paladares, texturas, dimensões, distâncias. É também o conhecimento direto e imediato de estados internos ou mentais, lembranças, desejos, sentimentos, imagens. A intuição sensível ou empírica é psicológica, isto é, refere-se aos estados do sujeito do conhecimento enquanto um ser corporal e psíquico individual. Sensações, lembranças, imagens, sentimentos, desejos e percepções são exclusivamente pessoais. Assim, a marca da intuição empírica é sua singularidade. Por um lado, está ligada à singularidade do objeto intuído, ao isto oferecido à sensação e à percepção, e, por outro, está ligada à singularidade do sujeito que intui, aos meus estados psíquicos e às minhas experiências. A intuição empírica não capta o objeto em sua universalidade e a experiência intuitiva não é transferível para outro objeto. Riobaldo teve uma intuição empírica. A intuição intelectual difere da sensível justamente por sua universalidade e necessidade. Quando penso, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Sei, sem necessidade de provas ou demonstrações, que isto é verdade. Ou seja, tenho conhecimento intuitivo do princípio da contradição. Quando digo, o amarelo é diferente do azul, sei, sem necessidade de provas e demonstrações, que há diferenças. Vejo, na intuição sensível, a cor amarela e a cor azul, mas vejo, na intuição intelectual, a diferença entre cores. Quando afirmo, o todo é maior do que as partes, sei, sem necessidade de provas e demonstrações, que isto é verdade, porque intuo uma forma necessária de relação entre as coisas. A intuição intelectual é o conhecimento direto e imediato dos princípios da razão, identidade, contradição, terceiro excluído e razão suficiente, das relações necessárias entre os seres ou entre as ideias, da verdade de uma ideia ou de um ser. Na história da filosofia, o exemplo mais célebre de intuição intelectual é conhecido como o cogito cartesiano, isto é, a afirmação de Descartes: penso, cogito, logo existo. Início da citação de Descartes. Abre aspas, penso, logo existo, fecha aspas, Descartes. De fato, quando penso, sei que estou pensando, e não é preciso provar ou demonstrar isso, mesmo porque provar e demonstrar é pensar. Para demonstrar e provar, é preciso, primeiro, pensar e saber que se pensa. Quando digo, penso, logo existo, estou simplesmente afirmando racionalmente que sei que sou um ser pensante ou que existo pensando, sem necessidade de provas e demonstrações. A intuição capta, num único ato intelectual, a verdade do pensamento pensando em si mesmo. Um outro exemplo de intuição intelectual é oferecido pela fenomenologia, criada por Russell. Trata-se da intuição intelectual de essências ou significações. Toda consciência, diz Russell, é sempre consciência de ou consciência de alguma coisa, isto é, toda consciência é um ato pelo qual visamos um objeto, um fato, uma ideia. A consciência representa os objetos, os fatos, as pessoas. Cada representação pode ser obtida por um passeio ou um percurso que nossa consciência faz à volta de um objeto. Essas várias representações são psicológicas e individuais, e o objeto delas, o representado,
também é individual ou singular. Por exemplo, diz Russell, quando quero pensar em alguém, como Napoleão, posso representá-lo ganhando a Batalha de Waterloo, prisioneiro na ilha de Elba e na ilha de Santa Helena, montado em seu cavalo branco, usando o chapéu de 3 pontas e com a mão direita enfiada na túnica. Cada uma dessas representações é singular. Por um lado, cada uma delas é um ato psicológico singular que eu realizo, um ato de lembrar, um ato de ver a imagem de Napoleão num quadro, um ato de ler sobre ele num livro. E, por outro, cada uma delas possui um representante singular, Napoleão a cavalo, Napoleão na Batalha de Waterloo, Napoleão fugindo de Elba. No entanto, embora sejam singulares e distintas umas das outras, todas possuem o mesmo representado, o mesmo significado, a mesma significação ou a mesma essência, Napoleão. Quando colocamos de lado a singularidade psicológica de cada uma de nossas representações e a singularidade de cada um dos representantes, ficando apenas com a ideia ou significação Napoleão, como uma universalidade ou generalidade, temos uma intuição da essência Napoleão. A intuição da essência é a apreensão intelectual imediata e direta de uma significação, deixando de lado as particularidades dos representantes que indicam empiricamente a significação. É assim que tenho intuição intelectual da essência ou significação triângulo: imaginação, memória, natureza, cor, diferença, Europa, pintura, literatura, tempo, espaço, coisa, quantidade, qualidade, etc. Intuímos ideias. Fala-se também de uma intuição emotiva ou valorativa. Trata-se daquela intuição na qual, juntamente com o sentido ou significação de alguma coisa, captamos também seu valor, isto é, com a ideia intuímos também se a coisa ou essência é verdadeira ou falsa, bela ou feia, boa ou má, justa ou injusta, possível ou impossível, etc. Ou seja, a intuição intelectual capta a essência do objeto, o que ele é, e a intuição emotiva ou valorativa capta essa essência pelo que o objeto vale. 2.3 A razão discursiva, dedução, indução e abdução. A intuição pode ser o ponto de chegada, a conclusão de um processo de conhecimento, e pode também ser o ponto de partida de um processo cognitivo. O processo de conhecimento, seja o que chega a uma intuição, seja o que parte dela, constitui a razão discursiva ou o raciocínio. Ao contrário da intuição, o raciocínio é o conhecimento que exige provas e demonstrações e se realiza igualmente por meio de provas e demonstrações das verdades que estão sendo conhecidas ou investigadas. Não é um ato intelectual, mas são vários atos intelectuais internamente ligados ou conectados, formando um processo de conhecimento. Um caçador sai pela manhã em busca da caça. Entra no mato e vê rastros. Choveu na véspera e há pegadas no chão. Pequenos galhos rasteiros estão quebrados, o capim está amassado em vários pontos, a carcaça de um bicho está à mostra, indicando que foi devorado há poucas horas. Há um grande silêncio no ar, não há canto de pássaros, não há ruídos de pequenos animais. O caçador supõe que haja uma onça por perto. Ele pode, então, tomar 2 atitudes. Se, por todas as experiências anteriores, tiver certeza de que a onça está nas imediações, pode preparar-se para enfrentá-la. Sabe que caminhos evitar, se não estiver em condições de caçá-la. Sabe que armadilhas armar, se estiver pronto para capturá-la. Sabe como atraí-la, se quiser conservá-la viva e preservar a espécie. O caçador pode ainda estar sem muita certeza se há ou não uma onça nos arredores. Nesse caso, tomará uma série de atitudes para verificar a presença ou ausência do felino. Pode percorrer trilhas que sabe serem próprias de onças. Pode examinar melhor as pegadas e o tipo de animal que foi devorado. Pode comparar, em sua memória, outras situações nas quais esteve presente uma onça, etc. Assim, partindo de indícios, o caçador raciocina para chegar a uma conclusão e tomar uma decisão. Temos aí um exercício de raciocínio empírico e prático, isto é, um pensamento que visa uma ação e que se assemelha à intuição sensível ou empírica, caracterizando-se pela singularidade ou individualidade do sujeito e do objeto do conhecimento. Quando, porém, um raciocínio se realiza em condições tais que a individualidade psicológica do sujeito e a singularidade do objeto são substituídas por critérios de generalidade e universalidade, temos a dedução, a indução e a abdução. 2.3 A dedução. Dedução e indução são procedimentos racionais que nos levam do já conhecido ao ainda não conhecido, isto é, permitem que adquiramos conhecimentos novos graças a conhecimentos já adquiridos.
Por isso, se costuma dizer que, no raciocínio, o intelecto opera seguindo cadeias de razões ou os nexos e conexões internos e necessários entre as ideias ou entre os fatos. A dedução consiste em partir de uma verdade já conhecida, seja por intuição, seja por uma demonstração anterior, e que funciona como um princípio geral ao qual se subordinam todos os casos que serão demonstrados a partir dela. Em outras palavras, na dedução parte-se de uma verdade já conhecida para demonstrar que ela se aplica a todos os casos particulares iguais. Por isso também se diz que a dedução vai do geral ao particular ou do universal ao individual. O ponto de partida de uma dedução é ou uma ideia verdadeira ou uma teoria verdadeira. Por exemplo, se definirmos o triângulo como uma figura geométrica cujos ângulos somados são iguais à soma de dois ângulos retos, dela deduziremos todas as propriedades de todos os triângulos possíveis. Se tomarmos como ponto de partida as definições geométricas do ponto, da linha, da superfície e da figura, deduziremos todas as figuras geométricas possíveis. No caso de uma teoria, a dedução permitirá que cada caso particular encontrado seja conhecido, demonstrando que a ele se aplicam todas as leis, regras e verdades da teoria. Por exemplo, estabelecida a verdade da teoria física de Newton, sabemos que 1. As leis da física são relações dinâmicas de tipo mecânico, isto é, se referem a relações de força, ação e reação, entre corpos dotados de figura, massa e grandeza. 2. Os fenômenos físicos ocorrem no espaço e no tempo. 3. Conhecidas as leis iniciais de um conjunto ou de um sistema de fenômenos, poderemos prever os atos que ocorrerão nesse conjunto e nesse sistema. Assim, se eu quiser conhecer um ato físico particular, por exemplo, o que acontecerá com o corpo lançado no espaço por uma nave espacial, ou qual a velocidade de um projétil lançado de um submarino para atingir um alvo num tempo determinado, ou qual é o tempo e a velocidade para um certo astro realizar um movimento de rotação em torno de seu eixo. Aplicarei a esses casos particulares as leis gerais da física newtoniana e saberei com certeza a resposta verdadeira. A dedução é um procedimento pelo qual um fato ou objeto particulares são conhecidos por inclusão numa teoria geral. Costuma-se representar a dedução pela seguinte fórmula: todos os x são y, definição ou teoria geral. A é x, caso particular. Portanto, A é y, dedução. Exemplos: todos os homens, x, são mortais, y. Sócrates, A, é homem, x. Portanto, Sócrates, A, é mortal, y2. Todos os metais, x, são bons condutores de eletricidade, y. O mercúrio, A, é um metal, x. Portanto, o mercúrio, A, é bom condutor de eletricidade, y. A razão oferece regras especiais para realizar uma dedução. E, se tais regras não forem respeitadas, a dedução será considerada falsa. 2.3.2 A indução. A indução realiza um caminho exatamente contrário ao da dedução. Com a indução, partimos de casos particulares iguais ou semelhantes e procuramos a lei geral, a definição geral ou a teoria geral que explica e subordina todos esses casos particulares. A definição ou a teoria são obtidas no ponto final do percurso. E a razão também oferece um conjunto de regras precisas para guiar a indução. Se tais regras não forem respeitadas, a indução será considerada falsa. Por exemplo, colocamos água no fogo e observamos que ela ferve e se transforma em vapor. Colocamos leite no fogo e vemos também que ele se transforma em vapor. Colocamos vários tipos de líquidos no fogo e vemos sempre sua transformação em vapor. Induzimos desses casos particulares que o fogo possui uma propriedade que produz a evaporação dos líquidos. Essa propriedade é o calor. Verificamos, porém, que os diferentes líquidos não evaporam sempre na mesma velocidade. Cada um deles, portanto, deve ter propriedades específicas que os fazem evaporar em velocidades diferentes. Descobrimos, porém, que a velocidade da evaporação não é o fato a ser observado e sim quanto de calor cada líquido precisa para começar a evaporar. Se considerarmos a água nosso padrão de medida, diremos que ela ferve e começa a evaporar a partir de uma certa quantidade de calor e que é essa quantidade de calor que precisa ser conhecida. Podemos, a seguir, verificar um fenômeno diferente. Vemos que água e outros líquidos, colocados num refrigerador, endurecem e se congelam, mas que, como no caso do vapor, cada líquido se congela ou se solidifica em velocidades diferentes.
Procuramos, novamente, a causa dessa diferença de velocidade e descobrimos que depende tanto de certas propriedades de cada líquido quanto da quantidade de frio que há no refrigerador. Percebemos, finalmente, que é essa quantidade que devemos procurar. Com essas duas séries de fatos, vapor e congelamento, descobrimos que os estados dos líquidos variam, evaporação e solidificação, em decorrência da temperatura ambiente, calor e frio, e que cada líquido atinge o ponto de evaporação ou de solidificação em temperaturas diferentes. Com esses dados podemos formular uma teoria da relação entre os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, e as variações de temperatura, estabelecendo uma relação necessária entre o estado de um corpo e a temperatura ambiente. Chegamos, por indução, a uma teoria. A dedução e a indução são conhecidas com o nome de inferência, isto é, concluir alguma coisa a partir de outra já conhecida. Na dedução, dado X, infiro, concluo, A, B, C, D. Na indução, dados A, B, C, D, infiro, concluo, X 2.3.3. A abdução. O filósofo Pei considera que, além da dedução e da indução, a razão discursiva ou raciocínio também se realiza numa terceira modalidade de inferência, embora esta não seja propriamente demonstrativa. Essa terceira modalidade é chamada por ele de abdução. A abdução é uma espécie de intuição, mas que não se dá de uma só vez, indo passo a passo para chegar a uma conclusão. A abdução é a busca de uma conclusão pela interpretação racional de sinais, de indícios, de signos. O exemplo mais simples oferecido por Pei para explicar o que seja a abdução são os contos policiais, o modo como os detetives vão coletando indícios ou sinais e formando uma teoria para o caso que investigam. Segundo Pei, a abdução é a forma que a razão possui quando inicia o estudo de um novo campo científico que ainda não havia sido abordado. Ela se aproxima da intuição do artista e da adivinhação do detetive, que, antes de iniciarem seus trabalhos, só contam com alguns sinais que indicam pistas a seguir. Os historiadores costumam usar a abdução. De modo geral, disse que a indução e a abdução são procedimentos racionais que empregamos para a aquisição de conhecimentos, enquanto a dedução é o procedimento racional que empregamos para verificar ou comprovar a verdade de um conhecimento já adquirido. 2.4 Realismo e idealismo. Vimos anteriormente que muitos filósofos distinguem razão objetiva e razão subjetiva, considerando a filosofia o encontro e o acordo entre ambas. Falar numa razão objetiva significa afirmar que a realidade externa ao nosso pensamento é racional em si e por si mesma e que podemos conhecê-la justamente por ser racional. Significa dizer, por exemplo, que o espaço e o tempo existem em si e por si mesmos, que as relações matemáticas e de causa e efeito existem nas próprias coisas, que o acaso existe na própria realidade. Chama-se realismo a posição filosófica que afirma a existência objetiva ou em si da realidade externa como uma realidade racional em si e por si mesma, portanto, que afirma a existência da razão objetiva. Há filósofos, porém, que estabelecem uma diferença entre a realidade e o conhecimento racional que dela temos. Dizem eles que, embora a realidade externa exista em si e por si mesma, só podemos conhecê-la tal como nossas ideias a formulam e a organizam e não tal como ela seria em si mesma. Não podemos saber nem dizer se a realidade exterior é racional em si, pois só podemos saber e dizer que ela é racional para nós, isto é, por meio de nossas ideias. Essa posição filosófica é conhecida com o nome de idealismo e afirma apenas a existência da razão subjetiva. A razão subjetiva possui princípios e modalidades de conhecimento que são universais e necessários, isto é, válidos para todos os seres humanos em todos os tempos e lugares. O que chamamos realidade, portanto, é apenas o que podemos conhecer por meio das ideias de nossa razão. 3. Inatismo ou empirismo. De onde vieram os princípios racionais, identidade, não contradição, terceiro excluído e razão suficiente? De onde veio a capacidade para a intuição, razão intuitiva, e para o raciocínio, razão discursiva? Nascemos com eles ou nos seriam dados pela educação e pelo costume? Seriam algo próprio dos seres humanos, constituindo a natureza deles, ou seriam adquiridos através da experiência? Durante séculos, a filosofia ofereceu duas respostas a essas perguntas. A primeira ficou conhecida como inatismo e a segunda, como empirismo.
O inatismo afirma que nascemos trazendo em nossa inteligência não só os princípios racionais, mas também algumas ideias verdadeiras, que, por isso, são ideias inatas. O empirismo, ao contrário, afirma que a razão, com seus princípios, seus procedimentos e suas ideias, é adquirida por nós através da experiência. Em grego, experiência se diz empeiria, dom de empirismo, conhecimento empírico, isto é, conhecimento adquirido por meio da experiência. 3.2 O inatismo. Vamos falar do inatismo tomando dois filósofos como exemplo, o filósofo grego Platão, do século IV a.C., e o filósofo francês Descartes, do século XVII. 3.2 O inatismo platônico. Platão defende a tese do inatismo da razão ou das ideias verdadeiras em várias de suas obras, mas as passagens mais conhecidas se encontram nos diálogos Mênon e a República. No Mênon, Sócrates dialoga com um jovem escravo analfabeto. Fazendo-lhe perguntas certas na hora certa, o filósofo consegue que o jovem escravo demonstre sozinho um difícil teorema de geometria, o Teorema de Pitágoras. As verdades matemáticas vão surgindo no espírito do escravo à medida que Sócrates vai lhe fazendo perguntas e vai raciocinando com ele. Como isso seria possível, indaga Platão, se o escravo não houvesse nascido com a razão e com os princípios da racionalidade? Como dizer que conseguiu demonstrar o teorema por um aprendizado vindo da experiência, se ele jamais ouvirá falar de geometria? Em A República, Platão desenvolve uma teoria que já fora esboçada no Mênon, a teoria da reminiscência. Nascemos com a razão e as ideias verdadeiras, e a filosofia nada mais faz do que nos relembrar essas ideias. Platão é um grande escritor e usa em seus escritos um procedimento literário que o auxilia a expor teorias muito difíceis. Assim, para explicar a teoria da reminiscência, narra o mito de Er. O pastor Er, da região da Panfilha, morreu e foi levado para o reino dos mortos. Ali chegando, encontra as almas dos heróis gregos, de governantes, de artistas, de seus antepassados e amigos. Ali, as almas contemplam a verdade e possuem o conhecimento verdadeiro. Er fica sabendo que todas as almas renascem em outras vidas para se purificarem de seus erros passados até que não precisem mais voltar à Terra, permanecendo na eternidade. Antes de voltar ao nosso mundo, as almas podem escolher a nova vida que terão. Algumas escolhem a vida de rei, outras de guerreiro, outras de comerciante rico, outras de artista, de sábio. No caminho de retorno à Terra, as almas atravessam uma grande planície por onde corre um rio, o Leté, que em grego quer dizer esquecimento, e bebem de suas águas. As que bebem muito esquecem toda a verdade que contemplaram, as que bebem pouco quase não se esquecem do que conheceram. As que escolheram vidas de rei, de guerreiro ou de comerciante rico são as que mais bebem das águas do esquecimento, as que escolheram a sabedoria são as que menos bebem. Assim, as primeiras dificilmente, talvez nunca, se lembrarão, na nova vida, da verdade que conheceram, enquanto as outras serão capazes de lembrar e ter sabedoria, usando a razão. Conhecer, diz Platão, é recordar a verdade que já existe em nós, é despertar a razão para que ela se exerça por si mesma. Por isso, Sócrates fazia perguntas, pois, através delas, as pessoas poderiam lembrar-se da verdade e do uso da razão. Se não nascêssemos com a razão e com a verdade, indaga Platão, como saberíamos que temos uma ideia verdadeira ao encontrá-la? Como poderíamos distinguir o verdadeiro do falso, se não nascêssemos conhecendo essa diferença? 3.2.2 Inatismo cartesiano. Descartes discute a teoria das ideias inatas em várias de suas obras, mas as exposições mais conhecidas encontram-se em duas delas, o discurso do método e as meditações metafísicas. Nelas, Descartes mostra que nosso espírito possui três tipos de ideias que se diferenciam segundo sua origem e qualidade. Primeiro, as ideias adventícias, isto é, vindas de fora, são aquelas que se originam de nossas sensações, percepções, lembranças. São as ideias que nos vêm por termos tido a experiência sensorial ou sensível das coisas a que se referem. Por exemplo, a ideia de árvore, de pássaro, de instrumentos musicais. São nossas ideias cotidianas e costumeiras, geralmente enganosas ou falsas, isto é, não correspondem à realidade das próprias coisas. Assim, andando à noite por uma floresta, vejo fantasmas. Quando raia o dia, descubro que eram galhos retorcidos de árvores que se mexiam sob o vento. Olho para o céu e vejo, pequeno, o sol. Acredito, então, que é menor do que a terra,
até que os astrônomos provem racionalmente que ele é muito maior. Segundo, as ideias fictícias são aquelas que criamos em nossa fantasia e imaginação, compondo seres inexistentes com pedaços ou partes de ideias adventícias que estão em nossa memória. Por exemplo, cavalo alado, fadas, elfos, duendes, dragões, super-homem. São as fabulações das artes, da literatura, dos contos infantis, dos mitos, das superstições. Essas ideias nunca são verdadeiras, pois não correspondem a nada que exista realmente, e sabemos que foram inventadas por nós, mesmo quando as recebemos já prontas de outros que as inventaram. Terceiro, as ideias inatas são aquelas que não poderiam vir de nossa experiência sensorial porque não há objetos sensoriais ou sensíveis para elas, nem poderiam vir de nossa fantasia, pois não tivemos experiência sensorial para compô-las a partir de nossa memória. As ideias inatas são inteiramente racionais e só podem existir porque já nascemos com elas. Por exemplo, a ideia do infinito, pois não temos qualquer experiência do infinito. As ideias matemáticas, a matemática pode trabalhar com a ideia de uma figura de 1000 lados, o quiliógono, e, no entanto, jamais tivemos e jamais teremos a percepção de uma figura de 1000 lados. Essas ideias, diz Descartes, são a assinatura do Criador no espírito das criaturas racionais, e a razão é a luz natural inata que nos permite conhecer a verdade. Como as ideias inatas são colocadas em nosso espírito por Deus, serão sempre verdadeiras, isto é, sempre corresponderão integralmente às coisas a que se referem, e, graças a elas, podemos julgar quando uma ideia adventícia é verdadeira ou falsa e saber que as ideias fictícias são sempre falsas, não correspondem a nada fora de nós. Ainda segundo Descartes, as ideias inatas são as mais simples que possuímos. Simples não quer dizer fáceis, e sim não compostas de outras ideias. A mais famosa das ideias inatas cartesianas é o penso, logo existo. Por serem simples, as ideias inatas são conhecidas por intuição e são elas o ponto de partida da dedução racional e da indução, que conhecem as ideias complexas ou compostas. A tese central dos inatistas é a seguinte: se não possuirmos em nosso espírito a razão e a verdade, nunca teremos como saber se um conhecimento é verdadeiro ou falso, isto é, nunca saberemos se uma ideia corresponde ou não à realidade a que ela se refere. Não teremos um critério seguro para avaliar nossos conhecimentos. 3.3 O empirismo. Contrariamente aos defensores do inatismo, os defensores do empirismo afirmam que a razão, a verdade e as ideias racionais são adquiridos por nós através da experiência. Antes da experiência, dizem eles, nossa razão é como uma folha em branco, onde nada foi escrito, uma tábula rasa, onde nada foi gravado. Somos como uma cera sem forma e sem nada impresso nela, até que a experiência venha escrever na folha, gravar na tábula, dar forma à cera. 3.3 Os empiristas ingleses. No decorrer da história da filosofia, muitos filósofos defenderam a tese empirista, mas os mais famosos e conhecidos são os filósofos ingleses dos séculos XVI ao XVIII, chamados, por isso, de empiristas ingleses: Francis Bacon, John Locke, George Berkeley e David Hume. Na verdade, o empirismo é uma característica muito marcante da filosofia inglesa. Na Idade Média, por exemplo, filósofos importantes como Roger Bacon e Guilherme de Ockham eram empiristas. Em nossos dias, Bertrand Russell foi um empirista. Que dizem os empiristas? Nossos conhecimentos começam com a experiência dos sentidos, isto é, com as sensações. Os objetos exteriores excitam nossos órgãos dos sentidos e vemos cores, sentimos sabores e odores, ouvimos sons, sentimos a diferença entre o áspero e o liso, o quente e o frio. As sensações se reúnem e formam uma percepção, ou seja, percebemos uma única coisa ou um único objeto que nos chegou por meio de várias e diferentes sensações. Assim, vejo uma cor vermelha e uma forma arredondada, aspiro um perfume adocicado, sinto a maciez e digo, percebo uma rosa. A rosa é o resultado da reunião de várias sensações diferentes num único objeto de percepção. As percepções, por sua vez, se combinam ou se associam. A associação pode dar-se por 3 motivos: por semelhança, por proximidade ou contiguidade espacial e por sucessão temporal. A causa da associação das percepções é a repetição. Ou seja, de tanto algumas sensações se repetirem por semelhança, ou de tanto se repetirem no mesmo espaço ou próximas umas das outras, ou, enfim, de tanto se repetirem sucessivamente no tempo, criamos o hábito de associá-las.
Essas associações são as ideias. As ideias, trazidas pela experiência, isto é, pela sensação, pela percepção e pelo hábito, são levadas à memória, de lá, a razão as apanha para formar os pensamentos. A experiência escreve e grava em nosso espírito as ideias, e a razão irá associá-las, combiná-las ou separá-las, formando todos os nossos pensamentos. Por isso, David Hume dirá que a razão é o hábito de associar ideias, seja por semelhança, seja por diferença. O exemplo mais importante, por causa das consequências futuras, oferecido por Hume para mostrar como formamos hábitos racionais é o da origem do princípio da causalidade, razão suficiente. A experiência me mostra, todos os dias, que, se eu puser um líquido num recipiente e levar ao fogo, esse líquido ferverá, saindo do recipiente sob a forma de vapor. Se o recipiente estiver totalmente fechado e eu o destampar, receberei um bafo de vapor, como se o recipiente tivesse ficado pequeno para conter o líquido. A experiência também me mostra, todo o tempo, que se eu puser um objeto sólido, um pedaço de vela, um pedaço de ferro, no calor do fogo, não só ele se derreterá, mas também passará a ocupar um espaço muito maior no interior do recipiente. A experiência também repete constantemente para mim a possibilidade que tenho de retirar um objeto preso dentro de um outro, se eu aquecer este último, pois, aquecido, ele solta o que estava preso no seu interior, parecendo alargar-se e aumentar de tamanho. Experiências desse tipo, à medida que vão se repetindo sempre da mesma maneira, vão criando em mim o hábito de associar o calor com certos fatos. Adquiro o hábito de perceber o calor, em seguida, um fato igual ou semelhante a outros que já percebi inúmeras vezes. E isso me leva a dizer, o calor é a causa desses fatos. Como os fatos são de aumento do volume ou da dimensão dos corpos submetidos ao calor, acabo concluindo, o calor é a causa da dilatação dos corpos e também a dilatação dos corpos é o efeito do calor. É assim, diz Hume, que nascem as ciências. São elas, portanto, hábito de associar ideias, em consequência das repetições da experiência. Ora, ao mostrar como se forma o princípio da causalidade, Hume não está dizendo apenas que as ideias da razão se originam da experiência, mas está afirmando também que os próprios princípios da racionalidade são derivados da experiência. Mais do que isso, a razão pretende, através de seus princípios, seus procedimentos e suas ideias, alcançar a realidade em seus aspectos universais e necessários. Em outras palavras, pretende conhecer a realidade tal como é em si mesma, considerando que o que conhece vale como verdade para todos os tempos e lugares, universalidade, e indica como as coisas são e como não poderiam, de modo algum, ser de outra maneira, necessidade. Ora, Hume torna impossível tanto a universalidade quanto a necessidade pretendidas pela razão. O universal é apenas um nome ou uma palavra geral que usamos para nos referirmos à repetição de semelhanças percebidas e associadas. O necessário é apenas o nome ou uma palavra geral que usamos para nos referirmos à repetição das percepções sucessivas no tempo. O universal, o necessário, a causalidade são meros hábitos psíquicos. 3.4 Problemas do inatismo. Se os princípios e as ideias da razão são inatos e por isso universais e necessários, como explicar que possam mudar? Por exemplo, Platão afirmava que a ideia de justiça era inata, vinha da contemplação intelectual do justo em si ou do conhecimento racional das coisas justas em si. Sendo inata, era universal e necessária. Sem dúvida, dizia o filósofo grego, os seres humanos variam muito nas suas opiniões sobre o justo e a justiça, pois essas opiniões se formam por experiência e esta varia de pessoa para pessoa, de época para época, de lugar para lugar. Por isso mesmo, são simples opiniões. Uma ideia verdadeira, ao contrário, por ser verdadeira, é inata, universal e necessária, não sofrendo as variações das opiniões, que, além de serem variáveis, são, no mais das vezes, falsas, pois nossa experiência tende a ser enganosa ou enganada. Qual era a ideia platônica da justiça? Era uma ideia moral ou uma ideia política? Moralmente, uma pessoa é justa, prática a ideia universal da justiça, quando faz com que o intelecto ou a razão domine e controle inteira e completamente seus impulsos passionais, seus sentimentos e suas emoções irracionais. Por quê? Porque o intelecto ou a razão é a parte melhor e superior de nossa alma ou espírito e deve dominar a parte inferior e pior, ligada aos desejos irracionais do nosso corpo. Politicamente, uma sociedade é justa, isto é,
prática a ideia inata e universal de justiça, quando nela as classes sociais se relacionam como na moral. Em outras palavras, quando as classes inferiores forem dominadas e controladas pelas classes superiores. A sociedade justa cria uma hierarquia ou uma escala de classes sociais e de poderes, onde a classe econômica, mais inferior, deve ser dominada e controlada pela classe militar, para que as riquezas não provoquem desigualdades, egoísmos, guerras, violências. A classe militar, por sua vez, deve ser dominada e controlada pela classe política para impedir que os militares queiram usar a força e a violência contra a sociedade e fazer guerras absurdas. Enfim, a classe política deve ser dominada e controlada pelos sábios, a razão, que não deixarão que os políticos abusem do poder e prejudiquem toda a sociedade. Justiça, portanto, é o domínio da inteligência sobre os instintos, interesses e paixões, tanto no indivíduo quanto na sociedade. Ora, o que acontece com a justiça moral platônica, isto é, com a ideia de um poder total da razão sobre as paixões e os sentimentos, os desejos e os impulsos, com o surgimento da psicanálise? Freud, seu criador, mostrou que não temos esse poder, que nossa consciência, nossa vontade e nossa razão podem menos que o nosso inconsciente, isto é, do que o desejo. Como uma ideia inata, afinal, perdeu a verdade. O que acontece com a justiça política platônica quando alguns filósofos que estudaram a formação das sociedades e da política mostraram a igualdade de todos os cidadãos e afirmaram que nenhuma classe tem o direito de dominar e controlar outras, e que tal domínio e controle, exatamente, a injustiça? Como uma ideia inata, afinal, perdeu a verdade. Tomemos, agora, um outro exemplo, vindo da filosofia de Descartes. Descartes considera que a realidade natural é regida por leis universais e necessárias do movimento, isto é, que a natureza é uma realidade mecânica. Considera também que as leis mecânicas ou leis do movimento elaboradas por sua filosofia ou por sua física são ideias racionais deduzidas de ideias inatas simples e verdadeiras. Ora, quando comparamos a física de Descartes com a de Galileu, elaborada na mesma época, verificamos que a física galileana é oposta à cartesiana e é a que será provada e demonstrada verdadeira, a de Descartes sendo falsa. Como poderia isso acontecer, se as ideias da física cartesiana eram ideias inatas? Os exemplos que propusemos indicam onde estão os dois grandes problemas do inatismo. A própria razão pode mudar o conteúdo de ideias que eram consideradas universais e verdadeiras, é o caso da ideia platônica de justiça. 2. A própria razão pode provar que ideias racionais também podem ser falsas, é o caso da física cartesiana. Se as ideias são racionais e verdadeiras, é porque correspondem à realidade. Ora, a realidade permanece a mesma, no entanto, as ideias que a explicavam perderam a validade. Ou seja, o inatismo se depara com o problema da mudança das ideias, feita pela própria razão, e com o problema da falsidade das ideias, demonstrada pela própria razão. 3.5 Problemas do empirismo. O empirismo, por sua vez, se defronta com um problema insolúvel. Se as ciências são apenas hábitos psicológicos de associar percepções e ideias por semelhança e diferença, bem como por contiguidade espacial ou sucessão temporal, então as ciências não possuem verdade alguma, não explicam realidade alguma, não alcançam os objetos e não possuem nenhuma objetividade. Ora, o ideal racional da objetividade afirma que uma verdade é uma verdade porque corresponde à realidade das coisas, portanto, não depende de nossos gostos, nossas opiniões, nossas preferências, nossos preconceitos, nossas fantasias, nossos costumes e hábitos. Em outras palavras, não é subjetiva, não depende de nossa vida pessoal e psicológica. Essa objetividade, porém, para o empirista, a ciência não pode oferecer nem garantir. A ciência, mero hábito psicológico ou subjetivo, torna-se afinal uma ilusão, e a realidade tal como é em si mesma, isto é, a realidade objetiva, jamais poderá ser conhecida por nossa razão. Basta, por exemplo, que um belo dia eu ponha um líquido no fogo, em lugar de vê-lo ferver e aumentar de volume, eu o veja gelar e diminuir de volume, para que toda a ciência desapareça, já que ela depende da repetição, da frequência, do hábito de sempre percebermos uma certa sucessão de fatos a qual, também por hábito, demos o nome de princípio da causalidade. Assim, do lado do empirismo, o problema colocado é o da impossibilidade do conhecimento objetivo da realidade. 3.6 Resumindo.
Do lado do inatismo, o problema pode ser formulado da seguinte maneira: como são inatos, as ideias e os princípios da razão são verdades intemporais que nenhuma experiência nova poderá modificar. Ora, a história, social, política, científica e filosófica, mostra que ideias tidas como verdadeiras e universais não possuíam essa validade e foram substituídas por outras. Mas, por definição, uma ideia inata é sempre verdadeira e não pode ser substituída por outra. Se for substituída, então não era uma ideia verdadeira, não sendo uma ideia verdadeira, não era inata. Do lado do empirismo, o problema pode ser formulado da seguinte maneira: a racionalidade ocidental só foi possível porque a filosofia e as ciências demonstraram que a razão é capaz de alcançar a universalidade e a necessidade que governam a própria realidade, isto é, as leis racionais que governam a natureza, a sociedade, a moral, a política. Ora, a marca própria da experiência é a de ser sempre individual, particular e subjetiva. Se o conhecimento racional for apenas a generalização e a repetição para todos os seres humanos de seus estados psicológicos, derivados de suas experiências, então o que chamamos de filosofia, de ciência, de ética, são nomes gerais para hábitos psíquicos e não um conhecimento racional verdadeiro de toda a realidade, tanto a realidade natural quanto a humana. Problemas dessa natureza, frequentes na história da filosofia, suscitam, periodicamente, o aparecimento de uma corrente filosófica conhecida como ceticismo, para o qual a razão humana é incapaz de conhecer a realidade e por isso deve renunciar à verdade. O cético sempre manifesta explicitamente dúvidas toda vez que a razão tem a pretensão ao conhecimento verdadeiro do real. 4. Inatismo e empirismo, questões e respostas. Vimos, no capítulo anterior, que a razão enfrenta problemas sérios quanto à sua intenção de ser conhecimento universal e necessário da realidade. Vimos também que, como consequência de conflitos impasses entre o inatismo e o empirismo, surgiu na filosofia a tendência ao ceticismo, isto é, passou-se a duvidar de que o conhecimento racional, como conhecimento certo, verdadeiro e inquestionável, seria possível. Neste capítulo vamos examinar algumas soluções propostas pela filosofia para resolver essa questão. Os problemas criados pela divergência entre inatistas e empiristas foram resolvidos em dois momentos. O primeiro é anterior à filosofia de David Hume e encontra-se na filosofia de Leibniz. O segundo é posterior à filosofia de Hume e encontra-se na filosofia de Kant. 4.2 A solução de Leibniz no século XVII. Leibniz estabeleceu uma distinção entre verdades de razão e verdades de fato. As verdades de razão enunciam que uma coisa é necessária e universalmente, não podendo de modo algum ser diferente do que é e de como é. O exemplo mais evidente das verdades de razão são as ideias matemáticas. É impossível que o triângulo não tenha três lados e que a soma de seus ângulos não seja igual à soma de dois ângulos retos. É impossível que um círculo não tenha todos os pontos equidistantes do centro e que não seja a figura formada pelo movimento de um semi-eixo ao redor de um centro fixo. É impossível que 2 mais 2 não seja igual a 4. É impossível que o todo não seja maior do que as partes. As verdades de razão são inatas. Isso não significa que uma criança, por exemplo, nasça conhecendo a matemática e sabendo realizar operações matemáticas, demonstrar teoremas ou resolver problemas nessa área do conhecimento. Significa que nascemos com a capacidade racional, puramente intelectual, para conhecer ideias que não dependem da experiência para serem formuladas e para serem verdadeiras. As verdades de fato, ao contrário, são as que dependem da experiência, pois enunciam ideias que são obtidas através da sensação, da percepção e da memória. As verdades de fato são empíricas e se referem a coisas que poderiam ser diferentes do que são, mas que são como são porque há uma causa para que sejam assim. Quando digo esta rosa é vermelha, nada impede que ela pudesse ser branca ou amarela, mas se ela é vermelha é porque alguma causa a fez ser assim e uma outra causa poderia tê-la feito amarela. Mas não é acidental ou contingente que ela tenha cor e é a cor que possui uma causa necessária. As verdades de fato são verdades porque para elas funciona o princípio da razão suficiente, segundo o qual tudo o que existe, tudo o que percebemos e tudo aquilo de que temos experiência possui uma causa determinada e essa causa pode ser conhecida pelo princípio da razão suficiente, isto é, pelo conhecimento das causas. Todas as verdades de fato podem tornar-se verdades necessárias e serem consideradas verdades de razão,
ainda que para conhecê-las dependamos da experiência. Observamos, assim, que, para Leibniz, o princípio da razão suficiente ou a ideia de causalidade universal e necessária permite manter as ideias inatas e as ideias empíricas. É justamente o princípio da causalidade, como vimos, que será alvo das críticas dos empiristas, na filosofia de David Hume. Para esse filósofo, o princípio da razão suficiente é apenas um hábito adquirido por experiência como resultado da repetição e da frequência de nossas impressões sensoriais. A crítica de Hume à causalidade e ao princípio da razão suficiente leva à resposta de Kant. 4.3 A solução kantiana. A resposta aos problemas do inatismo e do empirismo oferecida pelo filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant, é conhecida com o nome de Revolução Copernicana em filosofia. Por quê? Qual a relação entre Kant e o que fizera Copérnico, quase 2 séculos antes do kantismo? Vejamos, muito brevemente, o que foi a Revolução Copernicana em astronomia para, depois, vermos o que foi ela em filosofia. A tradição antiga e medieval considerava que o mundo possuía limites, ou seja, o mundo era finito, sendo formado por um conjunto de 7 esferas concêntricas, em cujo centro estava a Terra, imóvel. À volta da Terra giravam as esferas nas quais estavam presos os planetas. O Sol e a Lua eram considerados planetas. Em grego, Terra se diz Gaia ou Geia. Como ela se encontrava no centro, o sistema astronômico era chamado de geocêntrico e o mundo era explicado pelo geocentrismo. A Revolução Copernicana demonstrou que o sistema geocêntrico era falso e que o mundo não é finito, mas é um universo infinito. 2. Os astros não estão presos em esferas, mas fazem um movimento, como demonstrará Kepler, depois de Copérnico, cuja forma é a de uma elipse. 3. O centro do universo não é a Terra. 4. O Sol, como já fora demonstrado por outros astrônomos, não é um planeta, mas uma estrela, e a Terra, como os outros planetas, gira ao redor dele. 5. O próprio Sol também se move, mas não em volta da Terra. Em grego, Sol se diz Hélios e por isso o sistema de Copérnico é chamado de heliocêntrico, e sua explicação, de heliocentrismo, pois o Sol está no centro do nosso sistema planetário e tudo se move ao seu redor. Voltemos agora a Kant e observemos o que ele diz. Inatistas e empiristas, isto é, todos os filósofos, parecem ser como astrônomos geocêntricos, buscando um centro que não é verdadeiro. Parecem, diz Kant, como alguém que, querendo assar um frango, fizesse o forno girar em torno dele e não o frango em torno do fogo. Qual o engano dos filósofos? Em lugar de, primeiro e antes de tudo, estudar o que é a própria razão e indagar o que ela pode e o que não pode conhecer, o que é a experiência e o que ela pode ou não pode conhecer, em vez, enfim, de procurar saber o que é a verdade, os filósofos preferiram começar dizendo que a realidade é, afirmando que ela é racional e que, por isso, pode ser inteiramente conhecida pelas ideias da razão. Colocaram a realidade exterior ou os objetos do conhecimento no centro e fizeram a razão, ou o sujeito do conhecimento, girar em torno deles. Façamos, pois, uma revolução copernicana em filosofia. Em vez de colocar no centro a realidade objetiva ou os objetos do conhecimento, dizendo que são racionais e que podem ser conhecidos tais como são em si mesmos, comecemos colocando no centro a própria razão. Não é a razão a luz natural? Não é ela o sol que ilumina todas as coisas em torno do qual tudo gira? Comecemos, portanto, pela luz natural no centro do conhecimento e indaguemos: o que é ela? O que ela pode conhecer? Quais são as condições para que haja conhecimento verdadeiro? Quais são os limites que o conhecimento humano não pode transpor? Como a razão e a experiência se relacionam? Comecemos, então, pelo sujeito do conhecimento. E comecemos mostrando que este sujeito é a razão universal e não uma subjetividade pessoal e psicológica, que ele é o sujeito conhecedor e não Pedro, Paulo, Maria ou Isabel, esta ou aquela pessoa, este ou aquele indivíduo. O que é a razão? A razão é uma estrutura vazia, uma forma pura sem conteúdos. Essa estrutura, e não os conteúdos, é que é universal, a mesma para todos os seres humanos, em todos os tempos e lugares. Essa estrutura é inata, isto é, não é adquirida através da experiência. Por ser inata e não depender da experiência para existir, a razão é, do ponto de vista do conhecimento, anterior à experiência. Ou, como escreve Kant, a estrutura da razão é a priori, vem antes da experiência e não depende dela.
Porém, os conteúdos que a razão conhece e nos quais ela pensa, esses sim, dependem da experiência. Sem ela, a razão seria sempre vazia, inoperante, nada conhecendo. Assim, a experiência fornece a matéria, os conteúdos, do conhecimento para a razão e esta, por sua vez, fornece a forma, universal e necessária, do conhecimento. A matéria do conhecimento, por ser fornecida pela experiência, vem depois desta e por isso é, no dizer de Kant, a posteriori. Qual o engano dos inatistas? Supor que os conteúdos ou a matéria do conhecimento são inatos. Não existem ideias inatas. Qual o engano dos empiristas? Supor que a estrutura da razão é adquirida por experiência ou causada pela experiência. Na verdade, a experiência não é causa das ideias, mas é a ocasião para que a razão, recebendo a matéria ou o conteúdo, formule as ideias. Dessa maneira, a estrutura da razão é inata e universal, enquanto os conteúdos são empíricos e podem variar no tempo e no espaço, podendo transformar-se com novas experiências e mesmo revelarem-se falsos, graças a experiências novas. O que é o conhecimento racional, sem o qual não há filosofia nem ciência? É a síntese que a razão realiza entre uma forma universal inata e um conteúdo particular oferecido pela experiência. Qual é a estrutura da razão? A razão é constituída por 3 estruturas a priori. 6. A estrutura ou forma da sensibilidade, isto é, a estrutura ou forma da percepção sensível ou sensorial. 7. A estrutura ou forma do entendimento, isto é, do intelecto ou inteligência. 8. A estrutura ou forma da razão propriamente dita, quando esta não se relaciona nem com os conteúdos da sensibilidade, nem com os conteúdos do entendimento, mas apenas consigo mesma. Como, para Kant, só há conhecimento quando a experiência oferece conteúdos à sensibilidade e ao entendimento. A razão, separada da sensibilidade e do entendimento, não conhece coisa alguma e não é sua função conhecer. Sua função é a de regular e controlar a sensibilidade e o entendimento. Do ponto de vista do conhecimento, portanto, a razão é a função reguladora da atividade do sujeito do conhecimento. A forma da sensibilidade é o que nos permite ter percepções, isto é, a forma é aquilo sem o que não pode haver percepção, sem o que a percepção seria impossível. Percebemos todas as coisas como dotadas de figura, dimensões, altura, largura, comprimento, grandeza. Ou seja, nós as percebemos como realidades espaciais. Não interessa se cada um de nós vê cores de uma certa maneira, gosta mais de uma cor ou de outra, ouve sons de uma certa maneira, gosta mais de certos sons do que de outros, etc. O que importa é que nada pode ser percebido por nós se não possuir propriedades espaciais. Por isso, o espaço não é algo percebido, mas é o que permite haver percepção. Percebemos lugares, posições, situações, mas não percebemos o próprio espaço. Assim, o espaço é a forma a priori da sensibilidade e existe em nossa razão antes e sem a experiência. Também só podemos perceber as coisas como simultâneas ou sucessivas. Percebemos as coisas como se dando num só instante ou em instantes sucessivos. Ou seja, percebemos as coisas como realidades temporais. Não percebemos o tempo, temos a experiência do passado, do presente e do futuro, porém não temos percepção do próprio tempo, mas ele é a condição de possibilidade da percepção das coisas e é a outra forma a priori da sensibilidade que existe em nossa razão antes da experiência e sem a experiência. A percepção recebe conteúdos da experiência e a sensibilidade organiza racionalmente segundo a forma do espaço e do tempo. Essa organização espaço-temporal dos objetos do conhecimento é que é inata, universal e necessária. O entendimento, por sua vez, organiza os conteúdos que lhe são enviados pela sensibilidade, isto é, organiza as percepções. Novamente o conteúdo é oferecido pela experiência sob a forma do espaço e do tempo, e a razão, através do entendimento, organiza tais conteúdos empíricos. Essa organização transforma as percepções em conhecimentos intelectuais ou em conceitos. Para tanto, o entendimento possui a priori, isto é, antes da experiência e independente dela, um conjunto de elementos que organizam os conteúdos empíricos. Esses elementos são chamados de categorias e sem elas não pode haver conhecimento intelectual, pois são as condições para tal conhecimento. Com as categorias a priori, o sujeito do conhecimento formula os conceitos. As categorias organizam os dados da experiência segundo a qualidade, a quantidade, a causalidade, a finalidade, a verdade, a falsidade,
a universalidade, a particularidade. Assim, longe de a causalidade, a qualidade e a quantidade serem resultados de hábitos psicológicos associativos, eles são os instrumentos racionais com os quais o sujeito do conhecimento organiza a realidade e a conhece. As categorias, estruturas vazias, são as mesmas em toda época e em todo lugar, para todos os seres racionais. Graças à universalidade e à necessidade das categorias, as ciências são possíveis e válidas. O empirismo, portanto, está equivocado. Em instante algum Kant admite que a realidade, em si mesma, é espacial, temporal, qualitativa, quantitativa, causal, etc. Isso seria regredir ao forno girando em torno do frango. O que Kant afirma é que a razão e o sujeito do conhecimento possuem essas estruturas para poder conhecer e que, por serem elas universais e necessárias, o conhecimento é racional e verdadeiro para os seres humanos. É isso que a razão pode. O que ela não pode, e nisso inatistas e empiristas se enganaram, é supor que com suas estruturas passe a conhecer a realidade tal como está em si mesma. A razão conhece os objetos do conhecimento. O objeto do conhecimento é aquele conteúdo empírico que recebeu as formas e as categorias do sujeito do conhecimento. A razão não está nas coisas, mas em nós. A razão é sempre razão subjetiva e não pode pretender conhecer a realidade tal como ela seria em si mesma, nem pode pretender que exista uma razão objetiva governando as próprias coisas. O erro dos inatistas e empiristas foi o de supor que nossa razão alcança a realidade em si. Para um inatista como Descartes, a realidade em si é espacial, temporal, qualitativa, quantitativa, causal. Para um empirista como Hume, a realidade em si pode ou não repetir fatos sucessivos no tempo, pode ou não repetir fatos contíguos no espaço, pode ou não repetir as mesmas sequências de acontecimentos. Para Kant, jamais poderemos saber se a realidade em si é espacial, temporal, causal, qualitativa, quantitativa. Mas sabemos que nossa razão possui uma estrutura universal, necessária e a priori que organiza necessariamente a realidade em termos das formas da sensibilidade e dos conceitos e categorias do entendimento. Como razão subjetiva, nossa razão pode garantir a verdade da filosofia e da ciência. 4.4 A resposta de Hegel. Um filósofo alemão do século XIX, Hegel, ofereceu uma solução para o problema do inatismo e do empirismo posterior à de Kant. Hegel criticou o inatismo, o empirismo e o kantismo. A todos endereçou a mesma crítica, qual seja, a de não haverem compreendido o que há de mais fundamental e de mais essencial à razão. A razão é histórica. De fato, a filosofia, preocupada em garantir a diferença entre a mera opinião, eu acho que, eu gosto de, eu não gosto de, e a verdade, eu penso que, eu sei que, isto é assim porque, considerou que as ideias só seriam racionais e verdadeiras se fossem intemporais, perenes, eternas, as mesmas em todo tempo e em todo lugar. Uma verdade que mudasse com o tempo ou com os lugares seria mera opinião, seria enganosa, não seria verdade. A razão, sendo a fonte e a condição da verdade, teria também que ser intemporal. É essa intemporalidade atribuída à verdade e à razão que Hegel criticou em toda a filosofia anterior. Ao afirmar que a razão é histórica, Hegel não está, de modo algum, dizendo que a razão é algo relativo, que vale hoje e não vale amanhã, que serve aqui e não serve ali, que cada época não alcança verdades universais. Não. O que Hegel está dizendo é que a mudança, a transformação da razão e de seus conteúdos é obra racional da própria razão. A razão não é uma vítima do tempo, que lhe roubaria a verdade, a universalidade, a necessidade. A razão não está na história, ela é a história. A razão não está no tempo, ela é o tempo. Ela dá sentido ao tempo. Hegel também fez uma crítica aos inatistas e aos empiristas muito semelhante à que Kant fizera. Ou seja, inatistas e empiristas acreditam que o conhecimento racional vem das próprias coisas para nós, que o conhecimento depende exclusivamente da ação das coisas sobre nós, e que a verdade é a correspondência entre a coisa e a ideia da coisa. Para o empirista, a realidade entra em nós pela experiência. Para o inatista, a verdade entra em nós pelo poder de uma força espiritual que a coloca em nossa alma, de modo que as ideias inatas não são produzidas pelo próprio sujeito do conhecimento ou pela própria razão, mas são colocadas em nós por uma força sábia e superior a nós, como Deus, por exemplo. Assim,
O conhecimento parece depender inteiramente de algo que vem de fora para dentro de nós. No caso dos inatistas, depende da divindade. No caso dos empiristas, depende da experiência sensível. Inatistas e empiristas se enganaram por excesso de objetivismo, isto é, por julgarem que o conhecimento racional dependeria inteiramente dos objetos do conhecimento. Mas Kant também se enganou e pelo motivo oposto, isto é, por excesso de subjetivismo, por acreditar que o conhecimento racional dependeria exclusivamente do sujeito do conhecimento, das estruturas da sensibilidade e do entendimento. A razão, diz Hegel, não é nem exclusivamente razão objetiva, a verdade está nos objetos, nem exclusivamente subjetiva, a verdade está no sujeito, mas ela é a unidade necessária do objetivo e do subjetivo. Ela é o conhecimento da harmonia entre as coisas e as ideias, entre o mundo exterior e a consciência, entre o objeto e o sujeito, entre a verdade objetiva e a verdade subjetiva. A razão é o conjunto das leis do pensamento, isto é, os princípios, os procedimentos do raciocínio, as formas e as estruturas necessárias para pensar, as categorias, as ideias, é razão subjetiva. 2. A ordem, a organização, o encadeamento e as relações das próprias coisas, isto é, a realidade objetiva e racional, é razão objetiva. 3. A relação interna e necessária entre as leis do pensamento e as leis do real. Ela é a unidade da razão subjetiva e da razão objetiva. Por que a razão é histórica? A unidade ou harmonia entre o objetivo e o subjetivo, entre a realidade das coisas e o sujeito do conhecimento não é um dado eterno, algo que existiu desde todo sempre, mas é uma conquista da razão e essa conquista a razão realiza no tempo. A razão não tem como ponto de partida essa unidade, mas a tem como ponto de chegada, como resultado do percurso histórico ou temporal que ela própria realiza. Qual o melhor exemplo para compreender o que Hegel quer dizer? O melhor exemplo é o que acabamos de ver nos capítulos 2 e 3 desta unidade. Vimos que os inatistas começaram combatendo a suposição de que opinião e verdade são a mesma coisa. Para livrarem-se dessa suposição, o que fizeram eles? Disseram que a opinião pertence ao campo da experiência sensorial, pessoal, psicológica, instável e que as ideias da razão são inatas, universais, necessárias, imutáveis. Os empiristas, no entanto, negaram que os inatistas tivessem acertado, negaram que as ideias pudessem ser inatas e fizeram a razão depender da experiência psicológica ou da percepção. Ao fazê-lo, revelaram os pontos fracos dos inatistas, mas abriram o flanco para um problema que não podiam resolver, isto é, a validade das ciências. A filosofia kantiana negou, então, que inatistas e empiristas estivessem certos. Negou que pudéssemos conhecer a realidade em si das coisas, negou que a razão possuísse conteúdos inatos, mostrando que os conteúdos dependem da experiência, mas negou também que a experiência fosse a causa da razão, ou que esta fosse adquirida, pois possui formas e estruturas inatas. Kant deu prioridade ao sujeito do conhecimento, enquanto empiristas e inatistas davam prioridade ao objeto do conhecimento. Que diz Hegel? Que esses conflitos filosóficos são a história da razão buscando conhecer-se a si mesma e que, graças a tais conflitos, graças às contradições entre as filosofias, a filosofia pode chegar à descoberta da razão como síntese, unidade ou harmonia das teses opostas ou contraditórias. Em cada momento de sua história, a razão produziu uma tese a respeito de si mesma, logo a seguir, uma tese contrária à primeira ou uma antítese. Cada tese e cada antítese foram momentos necessários para a razão conhecer-se cada vez mais. Cada tese e cada antítese foram verdadeiras, mas parciais. Sem elas, a razão nunca teria chegado a conhecer-se a si mesma. Mas a razão não pode ficar estacionada nessas contradições que ela própria criou, por uma necessidade dela mesma. Precisa ultrapassá-las numa síntese que una as teses contrárias, mostrando onde está a verdade de cada uma delas e conservando essa verdade. Essa é a razão histórica. 4.5 Empiristas, kantianos e hegelianos. Embora Hegel tenha proposto sintetizar a história da razão, considerando, portanto, que inatistas, empiristas e kantianos eram parte do passado dessa história, isso não significa que todos os filósofos tenham aceitado a solução hegeliana como resposta final. Assim, os empiristas não desapareceram. Reformularam muitas de suas teses e posições, mas permaneceram empiristas. Em outras palavras, persiste, na filosofia, uma corrente empirista.
Foi também o que aconteceu com os filósofos inatistas. O mesmo pode ser dito com relação aos que adotaram a filosofia kantiana. Reformularam teses, acrescentaram novas ideias e perspectivas, mas se mantiveram kantianos. Há os que aceitaram a solução hegeliana, assim como há os que a recusaram e dos quais falaremos no próximo capítulo. 5.1 A razão histórica. Conforme vimos no capítulo anterior, nem todos os filósofos aceitaram a solução hegeliana para as dificuldades criadas para a razão com o conflito entre inatismo e empirismo. É o caso do filósofo alemão Edmund Husserl, criador da fenomenologia, que descreve as estruturas da consciência e manteve o inatismo, mas com as contribuições trazidas pelo kantismo. Em outras palavras, a fenomenologia considera a razão uma estrutura da consciência, como Kant, mas cujos conteúdos são produzidos por ela mesma, independentemente da experiência, diferentemente do que dissera Kant. O que chamamos de mundo ou realidade, diz Husserl, não é um conjunto ou um sistema de coisas e pessoas, animais e vegetais. O mundo ou a realidade é um conjunto de significações ou de sentidos que são produzidos pela consciência ou pela razão. A razão é doadora do sentido e ela constitui a realidade enquanto sistemas de significações que dependem da estrutura da própria consciência. As significações não são pessoais, psicológicas ou sociais, mas universais e necessárias. Elas são as essências, isto é, o sentido impessoal, intemporal, universal e necessário de toda a realidade, que só existe para a consciência e pela consciência. A razão é razão subjetiva que cria o mundo como racionalidade objetiva. Isto é, o mundo tem sentido objetivo porque a razão lhe dá sentido. Assim, por exemplo, a razão não estuda os conteúdos psicológicos de minha vida pessoal, mas pergunta: o que é a vida psíquica? O que são e como são a memória, a imaginação, a sensação, a percepção? A pergunta "o que é?" não se refere a uma descrição dos processos mentais e físicos que nos fazem lembrar, imaginar, sentir ou perceber. Essa pergunta se refere à descrição do sentido da memória, da imaginação, da sensação, da percepção, isto é, se refere à essência delas, independentemente de nossas experiências psicológicas pessoais. A fenomenologia não indaga, por exemplo, se uma certa ideia ou uma certa opinião são causadas pela vida em sociedade, mas pergunta: o que é o social? O que é a sociedade? As respostas a essas perguntas formam as significações ou essências e são elas o conteúdo que a própria razão oferece a si mesma para dar sentido à realidade. A fenomenologia afasta-se, portanto, da solução hegeliana, pois não admite que as formas e os conteúdos da razão mudem no tempo e com o tempo. Elas se enriquecem e se ampliam no tempo, mas não se transformam por causa do tempo. 5.2 Razão e sociedade. Diferentemente da fenomenologia, outros filósofos, como os que criaram a chamada Escola de Frankfurt ou Teoria Crítica, adotam a solução hegeliana, mas com uma modificação fundamental. Os filósofos dessa escola, como Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Max Horkheimer, têm uma formação marxista, por isso, recusam a ideia hegeliana de que a história é obra da própria razão, ou que as transformações históricas da razão são realizadas pela própria razão, sem que esta seja condicionada ou determinada pelas condições sociais, econômicas e políticas. Para esses filósofos, o engano de Hegel está, em primeiro lugar, na suposição de que a razão seja uma força histórica autônoma, isto é, não condicionada pela situação material, econômica, social e política de uma época. E, em segundo lugar, na suposição de que a razão é a força histórica que cria a própria sociedade, a política e a cultura. Para esses filósofos, Hegel está correto quando afirma que as mudanças históricas ocorrem pelos conflitos e contradições, mas está enganado ao supor que tais conflitos se dão entre diferentes formas da razão, pois eles se dão como conflitos e contradições sociais e políticas, modificando a própria razão. Os filósofos da teoria crítica consideram que existem, na verdade, duas modalidades da razão: a razão instrumental ou razão técnico-científica, que está a serviço da exploração e da dominação, da opressão e da violência, e a razão crítica ou filosófica, que reflete sobre as contradições e os conflitos sociais e políticos e se apresenta como uma força liberadora. A Escola de Frankfurt mantém a ideia hegeliana de que há uma continuidade temporal ou histórica entre a forma anterior da racionalidade e a forma seguinte. A razão moderna, por exemplo, não surge de repente do nada,
mas resulta de contradições e conflitos sociopolíticos do final da Idade Média e da Renascença, de modo que, ao superar a racionalidade medieval e renascentista, nasce como racionalidade moderna. Cada nova forma da racionalidade é a vitória sobre os conflitos das formas anteriores, sem que haja ruptura histórica entre elas. Mudanças sociais, políticas e culturais determinam mudanças no pensamento, e tais mudanças são a solução realizada pelo tempo presente para os conflitos e as contradições do passado. A razão não determina nem condiciona a sociedade, como julgara Hegel, mas é determinada e condicionada pela sociedade e suas mudanças. Assim, os inatistas se enganam ao supor a imutabilidade dos conteúdos da razão e os empiristas se enganam ao supor que as mudanças são acarretadas por nossas experiências, quando, na verdade, são produzidas por transformações globais de uma sociedade. 5.3 Razão e descontinuidade temporal. Nos anos 60, desenvolveu-se, sobretudo na França, uma corrente científica iniciada na linguística e na antropologia social chamada estruturalismo. Para os estruturalistas, o mais importante não é a mudança ou a transformação de uma realidade, seja de uma língua, de uma sociedade indígena ou de uma teoria científica, mas a estrutura ou a forma que ela tem no presente. A estrutura passada e a estrutura futura são consideradas diferentes entre si e também diferentes da estrutura presente, sem que haja interesse em acompanhar temporalmente a passagem de uma estrutura para outra. Assim, o estruturalismo científico desconsidera a posição filosófica de tipo hegeliano, tendo maior afinidade com a kantiana. O estruturalismo exerceu grande influência sobre o pensamento filosófico e isso se refletiu na discussão sobre a razão. Se observarmos bem, notaremos que a solução hegeliana revela uma concepção cumulativa e otimista da razão. Cumulativa, porque Hegel considera que a razão, na batalha interna entre teses e antíteses, vai sendo enriquecida, acumulando conhecimentos cada vez maiores sobre si mesma, tanto como conhecimento da racionalidade do real, razão objetiva, quanto como conhecimento da capacidade racional para o conhecimento, razão subjetiva. Otimista, porque, para Hegel, a razão possui força para não se destruir a si mesma em suas contradições internas. Ao contrário, supera cada uma delas e chega a uma síntese harmoniosa de todos os momentos que constituíram a sua história. Influenciados pelo estruturalismo, vários filósofos franceses, como Michel Foucault, Jacques Derrida e Gilles Deleuze, estudando a história da filosofia, das ciências, da sociedade, das artes e das técnicas, disseram que, sem dúvida, a razão é histórica, isto é, muda temporalmente. Mas essa história não é cumulativa, evolutiva, progressiva e contínua. Pelo contrário, é descontínua, se realiza por saltos, e cada estrutura nova da razão possui um sentido próprio, válido apenas para ela. Dizem eles que uma teoria filosófica ou científica, ou uma prática ética, política ou artística, são novas justamente quando rompem as concepções anteriores e as substituem por outras completamente diferentes, não sendo possível falar numa continuidade progressiva entre elas. Pois são tão distintas que não há como nem por que compará-las e julgar uma delas mais atrasada e a outra mais adiantada. Assim, por exemplo, a teoria da relatividade, elaborada por Einstein, não é continuação evoluída e melhorada da física clássica formulada por Galileu e Newton, mas é uma outra física, com conceitos, princípios e procedimentos completamente novos e diferentes. Temos duas físicas distintas, cada qual com seu sentido e valor próprios. Não se pode falar num processo, numa evolução ou num avanço da razão a cada nova teoria, pois a novidade significa justamente que se trata de algo tão novo, tão diferente e tão outro que seria absurdo falar em continuidade e avanço. Não há como dizer que as ideias e as teorias passadas são falsas, erradas ou atrasadas. Elas simplesmente são diferentes porque se baseiam em princípios, interpretações e conceitos novos. Em cada época de sua história, a razão cria modelos ou paradigmas explicativos para os fenômenos ou para os objetos do conhecimento, não havendo continuidade nem pontos comuns entre eles que permitam compará-los. Agora, em lugar de um processo linear e contínuo da razão, fala-se na invenção de formas diferentes de racionalidade, de acordo com critérios que a própria razão cria para si mesma. A razão grega é diferente da medieval, que, por sua vez, é diferente da renascentista e da moderna. A razão moderna e a iluminista também são distintas, assim como a razão hegeliana difere da contemporânea.
5.4 Porque ainda falamos em razão. Diante das concepções descontinuistas da razão, podemos fazer duas perguntas. Primeira, se, em cada época, por motivos históricos e teóricos determinados, a razão muda inteiramente, o que queremos dizer quando continuamos empregando a palavra razão? Segunda, se, em cada ciência, filosofia, teoria ou expressão do pensamento, nada há em comum com as anteriores e as posteriores, porque dizemos que algumas são racionais e outras não o são. A razão não seria, afinal, um mito que nossa cultura inventou para si mesma? Podemos responder à primeira pergunta dizendo que continuamos a falar em razão, apesar de haver muitas e diferentes razões, porque mantemos uma ideia que é essencial à noção ocidental de razão. Que ideia é essa? A de que a realidade, o mundo natural e cultural, os seres humanos, suas ações e obras têm sentido e que esse sentido pode ser conhecido. É o ideal do conhecimento objetivo que é conservado quando continuamos a falar em razão. Com relação à segunda pergunta, podemos dizer que, em cada época, os membros da sociedade e da cultura ocidentais julgam a validade da própria razão como capaz ou incapaz de realizar o ideal do conhecimento. Esse julgamento pode ser realizado de duas maneiras. A primeira é o critério da coerência interna de um pensamento ou de uma teoria. Quando um pensamento ou uma teoria se propõem a oferecer um conhecimento, simultaneamente também oferecem os princípios, os conceitos e os procedimentos que sustentam a explicação apresentada. Quando não há compatibilidade entre a explicação e os princípios, conceitos e procedimentos oferecidos, dizemos que não há coerência e que o pensamento ou a teoria não são racionais. A razão é, assim, o critério de que dispomos para a avaliação, o instrumento para julgar a validade de um pensamento ou de uma teoria, julgando sua coerência ou incoerência consigo mesmos. A segunda maneira é diferente da anterior. Agora, pergunta-se se um pensamento ou uma teoria contribuem ou não para que os seres humanos conheçam e compreendam as circunstâncias em que vivem, contribuem ou não para alterar situações que os seres humanos julgam inaceitáveis ou intoleráveis, contribuem ou não para melhorar as condições em que os seres humanos vivem. Assim, a razão, além de ser o critério para avaliar os conhecimentos, é também um instrumento crítico para compreendermos as circunstâncias em que vivemos, para mudá-las ou melhorá-las. A razão tem um potencial ativo ou transformador, por isso, continuamos a falar nela e a desejá-la. 5.5 Razão e realidade. Os dois critérios vistos acima, a coerência interna de um pensamento ou de uma teoria e o potencial crítico transformador dos conhecimentos, também nos ajudam a perceber quando a razão vira mito e deixa de ser razão. Analisemos como exemplo as teorias que defendem o racismo e que são tidas como científicas ou racionais. As teorias racistas se apresentam usando princípios, conceitos e procedimentos, ou métodos, racionais e científicos. Fazem pesquisas biológicas, genéticas, químicas, sociológicas, usam a indução e a dedução, definem conceitos, inferem conclusões dos dados obtidos por experiência e por cálculos estatísticos. Usando tais procedimentos, fazem demonstrações, por meio delas, pretendem provar, 1. Que existem raças. 2. Que as raças são biológica e geneticamente diferentes. 3. Que há raças atrasadas e adiantadas, inferiores e superiores. 4. Que as raças atrasadas e inferiores não são capazes, por exemplo, de desenvolvimento intelectual e estão naturalmente destinadas ao trabalho manual, pois sua razão é muito pequena e não conseguem compreender as ideias mais complexas e avançadas. 5. Que as raças adiantadas e superiores estão naturalmente destinadas a dominar o planeta e que, se isso for necessário para seu bem, têm o direito de exterminar as raças atrasadas e inferiores. 6. Que, para o bem das raças inferiores e das superiores, deve haver segregação racial, separação dos locais de moradia, de trabalho, de educação, de lazer, etc., pois a não segregação pode fazer as inferiores arrastarem as superiores para seu baixo nível, assim como pode fazer as superiores tentarem inutilmente melhorar o nível das inferiores. Ora, a razão pode demonstrar que a racionalidade racista é irracional e que está a serviço da violência, da ignorância e da destruição. Assim, a biologia e a genética demonstram que há diferenças na formação anatômico-fisiológica dos seres humanos em decorrência de diferenças internas do organismo e de diferenças ecológicas, isto é, do meio ambiente, e que tais diferenças não produzem raças. Raça, portanto,
é uma palavra inventada para avaliar, julgar e manipular as diferenças biológicas e genéticas. A sociologia, a antropologia e a história demonstram que as diferenças que a biologia e a genética apresentam não decorrem somente das diferenças nas condições ambientais, mas também são produzidas pelas diferentes maneiras pelas quais os grupos sociais definem as relações de trabalho, de parentesco, as formas de avaliação, de vestuário, de habitação, etc. Essas diferenças não formam raças, portanto, raça é uma palavra inventada para avaliar, julgar e manipular tais diferenças. A ciência política e econômica demonstra que, no interior de uma mesma sociedade, formam-se grupos e classes sociais que se apropriam das riquezas e do poder, colocam, pela força, pelo medo, pela superstição, pela mentira, pela ilusão, outros grupos e classes sociais sob sua dominação e justificam tal fato afirmando que tais grupos ou classes são inferiores e que possuem características físicas e mentais que os fazem ser uma raça inferior. Raça, portanto, não existe. É uma palavra inventada para legitimar a exploração e a dominação que um grupo social e político exerce sobre os outros grupos. A psicologia demonstra que as capacidades mentais de todos os grupos e classes sociais de uma cultura são iguais, mas que se manifestam de modos diferenciados dependendo dos modos de vida, de trabalho, de acesso à escola e à educação formal, das crenças religiosas, de valores morais e artísticos diferentes, etc. Essas diferenças não formam raças, portanto, raça é uma palavra inventada para transformar as diferenças em justificativas para discriminações e exclusões. A filosofia, recolhendo fatos, dados, resultados e demonstrações feitos pelas várias ciências, pode, então, concluir dizendo que, 7. A teoria do racismo é falsa, não é científica e é irracional. 8. A teoria científica do racismo é, na verdade, uma prática, e não uma teoria, econômica, social, política e cultural para justificar a violência contra seres humanos, portanto, é inaceitável para as ciências, para a filosofia e para a razão. Uma razão racista não é razão, mas ignorância, preconceito, violência e irrazão. 5.6 Recapitulando. No caminho que fizemos até aqui, sobretudo no capítulo 4 da unidade 1 e nos capítulos 2 e 3 da unidade 2, notamos que a filosofia e a razão estão na história e possuem uma história. Notamos também que as respostas filosóficas aos dilemas criados pelo inatismo e pelo empirismo se transformaram em novas dificuldades e novos problemas. Vimos, finalmente, que as concepções contemporâneas da razão são tão radicais que chegamos a indagar se ainda poderíamos continuar falando em razão. A essa indagação procuramos responder mostrando que a permanência da razão se deve ao fato de considerarmos que a realidade, natural, social, cultural e histórica, tem sentido e que este pode ser conhecido, mesmo quando isso implique modificar a noção de razão e alargá-la. Dissemos também que a razão permanece porque a própria razão exige que seu trabalho de conhecimento seja julgado por ela mesma e que, para esse julgamento da racionalidade dos conhecimentos e das ações, a razão oferece dois critérios principais. O critério lógico da coerência interna de um pensamento ou de uma teoria, isto é, a avaliação da compatibilidade e da incompatibilidade entre os princípios, conceitos, definições e procedimentos empregados e as conclusões ou resultados obtidos. 2. O critério ético-político do papel da razão e do conhecimento para a compreensão das condições em que vivem os seres humanos e para sua manutenção, melhoria ou transformação. 5.7 Aprendendo com as dificuldades da razão. Vimos também que, o mesmo quando os filósofos, para resolver os impasses do inatismo, do empirismo e do kantismo, afirmam que a razão é histórica, nem por isso entendem a mesma coisa. 2. Dizer que a razão é histórica pode significar: a razão evolui, progride continuamente no tempo, avança e se torna cada vez melhor, mas também pode significar: a razão muda radicalmente em cada época, sua história é feita de rupturas e descontinuidades e não há como, nem porquê, comparar as diferentes formas da racionalidade, cada qual tendo sua necessidade própria e seu valor próprio para o momento em que foi proposta. 3. Dizer que a história da razão é descontínua poderia levar a pensar que, afinal, a palavra razão não indica nada de muito preciso, nada de muito claro e rigoroso e que, talvez, seja um mito que a cultura ocidental inventou para si mesma. Mas pode também significar uma outra coisa, muito mais importante.
que a razão não é a estrutura universal do espírito humano e sim um meio precioso de que dispomos para criar, julgar e avaliar conhecimentos, para dar sentido às coisas, às situações e aos acontecimentos e para transformar nossa existência individual e coletiva. Ora, o que fizemos até aqui foi um percurso no qual a razão não cessa de indagar a si mesma o que ela é, o que ela pode e vale, porque ela existe. As crises da razão são enfrentadas por ela, na medida em que são criadas por ela mesma em sua relação com a produção dos conhecimentos e com as condições históricas nas quais ela se realiza. É verdade que tomar a razão pelo prisma de suas dificuldades e de seus impasses pode levar ao risco de cairmos na atitude cética, isto é, na posição dos que não acreditam que a razão seja capaz de conhecimentos verdadeiros. Isso, no entanto, só aconteceria se imaginássemos que a razão deveria ser imutável, intemporal e ahistórica, portanto, algo que estaria em nós, mas que seria completamente diferente de nós, já que somos mutáveis, temporais e históricos. O cético é, afinal, aquele que, no fundo, deseja uma razão absoluta, impossível, e por isso despreza a razão humana tal como ela existe, pois, da forma como ela existe, ele, o cético, não pode conhecê-la. Podemos dizer ainda que tomar a razão pelo prisma de suas dificuldades e de seus impasses, de suas conquistas e perdas, é a melhor vacina que a filosofia possui contra uma doença intelectual muito perigosa chamada dogmatismo. Dogmatismo vem da palavra grega dogma, que significa uma opinião estabelecida por decreto e ensinada como uma doutrina, sem contestação. Por ser uma opinião decretada ou uma doutrina inquestionada, um dogma é tomado como uma verdade que não pode ser contestada nem criticada, como acontece, por exemplo, na nossa vida cotidiana, quando, diante de uma pergunta ou de uma dúvida que apresentamos, nos respondem, é assim porque é assim e porque tem que ser assim. O dogmatismo é uma atitude autoritária e submissa. Autoritária, porque não admite dúvida, contestação e crítica. Submissa, porque se curva às opiniões estabelecidas. As crises, as dificuldades e os impasses da razão mostram, assim, o oposto do dogmatismo. Indicam atitude reflexiva e crítica própria da racionalidade, destacando a importância fundamental da liberdade de pensamento para a própria razão e para a filosofia.